pouco mais o Flamengo, né? O Flamengo teve conforto para ter a bola, para ter o domínio do jogo, como o PVC falou, mas teve dificuldade, porque o Fortaleza marcou muito com suas linhas mais baixas, né? Como no primeiro tempo. Então, acho que é uma leitura. Não sei se os amigos concordam, mas é uma leitura. Até por isso o jogo não foi tão atrativo. Eu queria e adoraria ver um jogo mais atrativo no primeiro tempo, até pela campanha das duas equipes. Eu acho que tem um outro detalhe. No início do jogo, a formação inicial do Fortaleza começou a criar, em sequência, um tipo de desequilíbrio. Além desse dos lados do campo que o PVC explicou bem, um dos dois homens de centro, um dos dois volantes do Fortaleza, o Ronald ou o Ederson, quase sempre estava sendo atraído para sair na marcação do Arão na saída de bola no início, fazendo com que o outro ficasse com os dois meias do Flamengo, com o Thiago Maia e com o Andrés, que se posicionavam um pouco mais à frente para essa saída de bola. Isso é corrigido a partir da mudança para a linha de 4. Aí o Fortaleza consegue pressionar, já na parte final do primeiro tempo, pressionar um pouco mais na frente de uma maneira mais equilibrada. Mas como o Roger falou, ele não conseguia agredir, ele agrediu muito menos do que habitualmente ele agride. É um time muito mais corajoso, até por vezes. Eu não creio que tenha sido uma ideia de agredir menos, eu acho que ele de fato não conseguiu, não se encontrou no jogo, fez um jogo tecnicamente abaixo. Como era um jogo tecnicamente abaixo também de muitos jogadores do Flamengo, né? Era um jogo que o Flamengo, ao contrário, muitos desses jogos que eu citei, o curioso disso no Flamengo, e que muitos jogos desses que eu citei aqui, que o Flamengo abriu uma goleada em poucos minutos, até metade do jogo, ou um pouco mais da metade, a narrativa de quem estava vendo o jogo era de que o Flamengo não se exibia tão bem. Como hoje. E eles terminam. Só que hoje o Flamengo não corria tanto risco. O Flamengo não parecia tanto risco como, por exemplo, no jogo contra o São Paulo. O São Paulo criou mais, em outras ocasiões que ele parecia ter um jogo mais descontrolado e que o rival finalizava mais. Hoje não era o caso. Mas o Flamengo acaba encontrando esses gols mais adiante, num jogo que ele tinha dificuldade também de finalizar, porque o Flamengo pisava muito pouco a área. É impressionante também. O Jader falou, né? Só para te rolar a bola, PVC, o Jader fala da questão do Michael. O Michael foi o cara do jogo, foi o principal jogador. E ele aparece quando tem espaço, né? Porque o Michael precisa do espaço para aparecer. No primeiro tempo estava completamente neutralizado pela defesa do Fortaleza, que depois foi tentando variar com linha de 4, com o Tinga saindo, o Crispim colocado na esquerda e não mais participando do jogo com o Lucas Lima pelo meio. E aí, PVC, o segundo tempo, o time se perde, né? Principalmente depois do segundo, do terceiro gol, a expulsão do Ronald, o time não consegue também se encontrar dentro de campo. Mas no primeiro tempo também, o Fortaleza marcou bem, o Roger destacou bem, mas também tinha uma dificuldade, mesmo na marcação do Michael. Tem uma cena em que o jogo está parado para atender o Felipe Alves e a gente vê o Tinga vindo conversar com o Vojvoda e o Tinga faz o sinal de que tá... Ele sobe, sobra um com ele. Ele encaixa como zagueiro, sobrava o Michael nas costas do Pikachu. Tava desajustado, né? Tava um jogo daquele que a gente dá pra beber. Meu filho, quando tinha 2 anos, tinha um jogo desse, daquele de você encaixar o círculo no quadrado e o quadrado no triângulo. Meus filhos tinham esse aí também. E você não consegue. É isso que o Mansur chamou a atenção também agora. Tem uma jogada no primeiro tempo em que o Ronald, que devia encaixar com o Andrés Pereira, sobe para pegar o Arão. E o Andrés Pereira o Thiago Maia até vem receber a bola atrás da linha dos volantes. Porque tudo estava desencaixando. O que não desencaixava, quer dizer, é difícil jogar contra o Fortaleza, porque o Fortaleza marca por zona. Na maior parte do tempo, por zona, varia os laterais, faz linhas de 4, aproxima as duas linhas e dificulta a entrada. Mas estava sobrando espaço, estava um desencaixe que preocupou o Tinga e que o Flamengo não conseguiu resolver, não conseguiu aproveitar, porque não conseguia invadir a grande área para finalizar. Até ter a bola de cabeça do Léo Pereira no comecinho do jogo e depois só a cabeçada do Pedro também numa jogada de escanteio. O Roger, o Vitinho, hoje é aniversário do Vitinho, cara, né? Vitinho completando 28 anos hoje, ele fazendo essa função na ausência dos caras que estão na seleção, principalmente do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, jogadores mais cerebrais. O Vitinho talvez, Roger, ele tenha que fazer, na ausência desses grandes destaques do Flamengo, uma função que não é a dele, que é a função de um criador de jogada. E hoje vi um Vitinho abaixo, no primeiro tempo principalmente, uma jogada até de um pouco de descontrole, que ele vai dar um chute, acerta o adversário no primeiro tempo, toma um cartão amarelo. O Vitinho sofre nessa posição, Roger? Então, Igor, só voltar um pouquinho, claro. já vou te responder sobre o Vitinho, né? Mas em cima da questão do desencaixe do Fortaleza. E a gente falando que o Vojvoda, de repente, armou errado o Fortaleza, porque essa marcação não estava encaixada.
E eu acho que as pessoas têm ainda uma dificuldade de exaltar o trabalho do Renato taticamente. Por que a gente não falar que o Renato que desencaixou essa marcação do Fortaleza, né? Porque tudo isso é treinado. Por que o Renato ou o Alexandre Mendes, juntamente, os dois não entenderam a filosofia de trabalho do Fortaleza e criou, induziu, atraiu esse desencaixe para criar essa dificuldade para o Vojvoda na partida? Então, até porque o Vojvoda que faz as modificações para depois ele conseguir encaixar o jogo dele e ter um duelo mais interessante em setor de meio campo, em linha de defesa. Eu acho que falta um pouquinho da gente também enaltecer o trabalho do Renato na questão tática, porque muitas vezes a gente os jogadores tecnicamente do Flamengo resolvem o problema e parece que o Flamengo taticamente não trabalha, né? Não, a gente tem que encontrar... A discussão é boa, Roger. Situações que a gente possa também enaltecer o trabalho tático, porque isso é tática. Quando você enxerga o trabalho do adversário e esse desencaixe acontece, é porque os jogadores do Flamengo entenderam como o Renato queria enfrentar o Fortaleza e esse desencaixe aconteceu pela movimentação, pelo posicionamento dos jogadores do Flamengo. Então, eu acho que é uma colocação para que a gente possa discutir também o mérito de um, e às vezes não é demérito do outro, é que o mérito do treinador do Flamengo possa ter sido um pouquinho mais interessante, desencaixou a marcação e o Vojvoda depois consertou. Ele fez a leitura de momento de jogo, entendeu como o Flamengo estava jogado e depois encaixa. Não, a discussão eu vou até dar um pause na discussão do Vitinho para passar para o PVC. Não posso falar do Vitinho? Não, você vai voltar. Você vai voltar a falar do aniversariante daqui a pouquinho, porque você foi tão bem na discussão, Roger, para passar ali daqui a pouquinho, para a gente passar e falar mais sobre o quanto de Renato que tem nisso também, desse time tão agressivo e que conseguiu matar o futebol do Vojvoda. Mas tenho que me despedir de Jader e PVC, que já trabalharam demais, já narrou 3 gols, né, Jader? Então um beijo para você, boa noite para vocês. Voltem sempre, hein? 3 gols em 6 minutos. 3 gols em 6 minutos. Outra coisa, comporte-se, viu? Estarei de olho. Tá, sempre. Eu sou o cara como... O Mansur me bota no eixo. O Roger, então. O Renato tem muito mérito, sim. Igor, só para deixar... O Renato tem muito mérito, sim. Ele empurra o Flamengo para frente, ele faz com o Thiago Maia e Andrés Pereira, eu enxergo quando tem os dois, ele faz a inversão do triângulo, né? O Arão fica um pouquinho atrás e ele empurra mais gente na área no campo de defesa do Fortaleza. E o Renato tá falando. Ele tá falando. Então vamos ouvir o Renato. Tchau, Jader. Tchau, PVC. Vamos ouvir o Renato, daqui a pouquinho a gente volta à discussão aqui. Trabalho da notícia e dá da maneira verdadeira e não da maneira negativa. Eu volto a repetir, falou do Diego que tinha fadiga, mentira, o Diego não está conseguindo calçar sequer, vai fazer também, não sabe quando ele vai voltar a poder a calçar uma chuteira. O Bruno vai fazer exame também amanhã, a gente não sabe quando o Bruno vai voltar a jogar e estão falando que o treinador está poupando o jogador. Se o Flamengo errou em algum momento, o Flamengo, que eu digo a comissão técnica, especialmente eu, juntamente com o departamento médico, nós erramos numa única opinião, de procurar acelerar para colocar nos jogadores dentro de campo. Em momento algum a gente poupou. O único momento que eu poupei o meu time, desde a minha chegada aqui no Flamengo, foi contra o ABC pela Copa do Brasil, que nós tínhamos ganho o primeiro jogo por 6-0. A única partida que eu poupei a equipe. No mais, que as pessoas ficam falando que nós estamos poupando, é mentira. E hoje, mais uma vez, o jornalista falou uma mentira. Eu não poupo ninguém. É o jogador que se tira do jogo porque está com problemas, principalmente problemas musculares. Então o Diego não consegue calçar a chuteira, não podia entrar em campo. O Bruno vai fazer exame amanhã, a gente não sabe o que vai dar no exame, não sabe quando nós vamos ter o Bruno de volta. E aí fica o jornalista querendo aparecer mais que os outros, falando que o Diego está com fadiga e o Bruno Henrique está sendo poupado. Aí eu pergunto para vocês da imprensa, vocês querem ser responsáveis dessa forma? Vocês querem que a gente trate bem vocês? Então hoje eu não vou dar o nome, mas você sabe quem deu essa notícia. Da próxima vez eu vou falar o nome do jornalista aqui, que ele está sendo muito responsável, porque não é possível que todo jogo a gente vai ficar ouvindo mentiras ali fora, comentários maldosos sobre o nosso grupo. Quando o jornalista quer aparecer, essa que é a realidade. E essa entrevista hoje é para você, seu mentiroso e irresponsável, que falou do Diego e falou do Bruno. Hoje eu não vou dar teu nome, para não te consagrar, mas na próxima eu vou falar o teu ou de qualquer outro jornalista que passar uma mentira lá fora para o nosso torcedor. Pergunta do Guilherme da Rádio Bangu.
Renato, o Flamengo precisa apenas de um empate do Atlético Mineiro, seguido de vitória do Flamengo, para voltar a depender só de si para a conquista do Brasileiro. Todo o departamento de futebol, junto com a comissão técnica e jogadores, tem a noção da relevância que seria para a história do clube conquistar o tricampeonato? Eu acho que eu tenho que falar para o nosso torcedor. O nosso torcedor pode ficar tranquilo, que aqui dentro nós temos pessoas responsáveis, e a gente sempre busca o melhor para o clube. O Flamengo está invicto há 6 partidas. O Flamengo não perdeu, nem sequer empatou na Copa do Brasil. O Flamengo ganhou todos os jogos. O Flamengo está numa final de Libertadores, está numa semifinal de Copa do Brasil, está brigando pelo título brasileiro. É um sonho que eu tenho de ser campeão brasileiro e a gente está brigando. Estamos a 11 pontos do Atlético, mas nós temos 2 jogos a menos. Nós temos um confronto ainda com o Atlético. Muita coisa pode acontecer no brasileiro. E o Flamengo, eu tenho que ficar lembrando as pessoas do Flamengo, é o único clube que está disputando 3 competições. E é o único clube que está bem nas 3 competições. E não é para qualquer clube, não. Então a gente tem que falar das coisas boas e não ficar lendo, ouvindo lorotinhos de A, B ou C. O que a gente tem que falar é isso, que o Flamengo está em 3 competições, no único clube. Está numa final de Libertadores, está bem no Campeonato Brasileiro, apesar da distância, nós temos jogos a menos, e está numa semifinal de Copa do Brasil. Então o que fala? E os números estão aí. E isso é um trabalho de todos os departamentos aqui dentro do Flamengo, do presidente ao nosso roupeiro. E essas explicações eu gosto de falar porque o nosso torcedor está nos ouvindo. É o torcedor que precisa ouvir as pessoas responsáveis que estão trabalhando aqui no dia a dia aqui no Flamengo. E não acreditar nas pessoas que ficam passando mentiras ali fora. Então eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Eu acho que o nosso torcedor está muito satisfeito com o trabalho que vem sendo feito aqui de todo mundo, de todos os departamentos, porque, como eu falei, está aí. A resposta, os números não mentem. Final de uma Libertadores, bem no Brasileiro, uma semifinal de Copa do Brasil, invicto a 6 partidas. O que mais as pessoas querem? É lógico que tudo isso tem que se resumir em títulos, mas a gente está brigando por eles. Nós já estamos na final de uma Libertadores. Nós estamos entre os 4 melhores do Brasil na Copa do Brasil. E estamos brigando pelo brasileiro. E vamos continuar brigando enquanto a gente tiver chance de conquistar o título. Esse título a gente não está deixando de lado, não. Bem pelo contrário. O que precisa ser valorizado é isso. Nós temos vários jogadores entregues às seleções. Nós temos muitos jogadores entregues ao departamento médico. Mas o time que entra em campo tem se dedicado, tem se entregado, tem conquistado as vitórias. Nós não vamos ganhar todos os jogos. Mas o importante é que a gente está brigando pelo brasileiro e nós vamos continuar. Enquanto tiver chance, nós vamos brigar. O Flamengo é muito grande para desistir de qualquer competição. Se nós estamos nas 3 competições, é porque eu acho que o trabalho está dando certo. E enquanto houver chance nas competições, a gente vai brigar por elas, sim. Penúltima pergunta da coletiva é do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Renato, agora até nos treinos os jogadores sofrem lesão. O que a fisiologia tem passado sobre o desgaste dos atletas? É possível reverter esse quadro de desfalques na reta final da temporada com partidas decisivas se aproximando? Mas o machucar, o jogador pode machucar subindo no ônibus. O futebol ele é contato. O Diego machucou porque numa bola que ele saiu, ele pulou, o companheiro pulou também e caiu em cima do pé dele, coisa que acontece durante uma partida também. Não é que tenha sido uma lesão muscular. Então foi um pisão, onde o dedo dele está bastante inchado, ele não consegue calçar. Então esse tipo de lesão acontece nos jogos. Muitas vezes o jogador, numa partida, ele sai devido a um pisão que ele toma do adversário. E o Diego, infelizmente, ele se machucou com o companheiro dele. Mas são coisas que acontecem. Quanto às lesões, é que eu falei, o Flamengo está em 3 competições, o Flamengo tem uma decisão cada 3 dias. A gente vive dentro de avião, dentro de hotel. O desgaste tem sido muito grande. Se você for pegar os números nessa sequência, que os jogadores que estão na seleção brasileira, eles vão chegar a 95 jogos esse ano. É muita coisa, quando a média é 55, 60 jogos. Então o desgaste, ele proporciona, infelizmente, as lesões. E aí entra exatamente o que algumas pessoas falam, que a gente está poupando o jogador. A gente não poupa o jogador, nós deveríamos poupar justamente por isso. Justamente por isso, eu tenho colocado jogadores em campo sem ter as melhores condições. Eu estou arriscando. O André foi um deles hoje. Ele poderia sofrer uma lesão, está com a perna muito pesada. Mesmo assim, eu coloquei ele em campo. Hoje, se eu me ajoelho e peço, imploro para o Bruno Henrique entrar em campo, ele não teria condições. Ele está com uma lesão muscular.
Mas isso as pessoas não querem saber. É por isso que eu falo. As informações, quem sabe, é quem está aqui dentro, 24 horas. Não são as pessoas lá fora que, de repente, ouvem de alguém ou não ouvem, colocam e escrevem coisas na cabeça deles. O que o torcedor tem que fazer é escutar o treinador do Flamengo, é escutar o vice-presidente do Flamengo, é escutar o presidente do Flamengo, é escutar o médico do Flamengo. Essas pessoas falam a verdade. O que se ouve lá fora, às vezes, pode ser até uma verdade. Mas, ultimamente, eu tenho visto jornalistas querendo tumultuar e está sendo irresponsável, passando uma notícia que não existe, está sendo mentiroso. E isso, sem dúvida alguma, nos prejudica, porque as pessoas começam a acreditar que nós estamos poupando alguém lá fora. Se nós estamos pecando, é porque a gente está acelerando e colocando o jogador, às vezes, sem condições para dentro do campo. Por isso que muitas vezes vem a lesão. Mas se você não põe, vão falar que estão poupando. Amanhã depois alguém vai aparecer na cadeira de rodas aqui, algum jogador do grupo, e vão falar que não está jogando. O Renato está poupando. Eu acho que a melhor resposta que a gente tem para dar, é por isso que gosto de me comunicar com o nosso torcedor, é o resultado dentro do campo. E os números estão aí. Não preciso repetir de novo nas 3 competições que o Flamengo está bem. Última pergunta. Renato Gaúcho on fire, no melhor modo, né? Renato Gaúcho, pistola!